Oi pessoal, hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre os obstáculos com relação à prática de yoga. Na realidade, os obstáculos eles vão surgir em qualquer prática, né, de autoconhecimento. Então, independente da sua prática, né, se é yoga, se é ashtanga, se não é, os obstáculos eles vão surgir. Então, é importante a gente ter conhecimento desses obstáculos para que quando eles apareçam a gente consiga lidar com eles da melhor maneira possível e não deixar com que eles façam com que a gente desista, né, da nossa prática, do nosso processo de autoconhecimento. Então, de acordo com as escrituras, todos nós somos seres de luz. Todos nós temos uma luz que fica em nosso coração. E todos nós temos no nosso corpo 6 venenos. E os obstáculos no processo de autoconhecimento, eles provêm do despertar desses 6 venenos, né? E o despertar, o manifestar desses 6 venenos provém da ignorância, né? A ignorância no sentido de a gente não se conhecer, não conhecer a nossa verdadeira natureza, né? Se identificar muito com ideias, com pessoas, com objetos e esquecer, se afastar cada vez mais da nossa natureza. Então, isso é a ignorância, e a partir da ignorância vem a manifestação dos 6 venenos que geram os obstáculos, que geram a dúvida, que às vezes nos levam a questionar, né, o processo que a gente está vivendo, a desacreditar e a consequentemente desistir no meio do caminho. Então, o primeiro, né, desses 6 venenos é o desejo. Eu vou relacionar com exemplos da prática, mas é importante que a gente leve isso para o nosso dia a dia. Então, vamos começar uma aula de Ashtanga. Daí você viu uma postura linda, o seu sonho é fazer aquela postura. Tá desejando essa postura há mó tempão. Aí, finalmente chegou. Finalmente o professor te passou aquela postura que você acha maravilhosa. Aí chegou e é difícil e você não conseguiu, não achou fácil, não conseguiu na primeira, não conseguiu na segunda, não conseguiu na terceira, tá na postura há 6 meses e não conseguiu fazer ainda. E aí você se apega a esse desejo e esse desejo vai te fazer questionar. Pelo simples fato de você ter querido tanto, desejado tanto aquela postura e quando ela chegou, não foi da forma como você imaginou que fosse, não foi tão fácil, né? Você não conquistou ela com tanta facilidade, ela vai te fazer questionar se é pra você, se o método funciona, se é só alguns biotipos que vão conseguir fazer todas as posturas. Então ela vai te fazer questionar, né? O desejo vai te levar ao questionamento do seu processo. Então é importante a gente ter, sempre que a gente se questionar, né, com relação ao nosso processo de autoconhecimento, a gente procurar a raiz, né? E o desejo, que é um dos venenos, pode ser essa raiz do questionamento. O segundo veneno é a ilusão. Então, a gente cria, né, muitas vezes uma expectativa com relação à prática, né? Tem 3 meses que eu tô praticando e eu não consigo controlar as minhas emoções. O processo de cada um é o processo de cada um, né? Nem sempre vai ser... 3 meses é um tempo muito curto, nem sempre o seu tempo vai ser o do outro. E aí você se desilude, né? Ah, não, essa prática não funciona porque já tem 3 meses que eu tô praticando e eu não consigo controlar as minhas emoções. Então gerou a desilusão e da desilusão vem a aversão, né? A partir daí você cria uma aversão à prática, você cria uma aversão talvez ao seu professor, enfim. O terceiro veneno é a raiva, que acontece muito, né, durante a prática, quando a gente recebe uma postura que é muito difícil, principalmente no Ashtanga. Tem muitas posturas que são muito difíceis e para que o aluno passe para frente exige que ele tenha um certo domínio da postura anterior. Então, nesse momento pode surgir a raiva, né? E aí da raiva de você não conseguir fazer determinada postura, você começa a questionar se é para você, questionar se está fazendo a prática correta, questionar se o professor é bom, questionar tudo.
né? E, consequentemente, desistir da prática. Se o seu questionamento for muito adiante, você pode chegar a desistir da prática nesse meio do caminho. O quarto veneno é a ganância. Então, às vezes, a gente vai para a prática e se torna muito ganancioso, né? O Ashtanga tem 6 séries. Não, eu tenho que chegar na 6ª série, né? E vou praticar 3 vezes ao dia. Eu tenho que fazer tal postura e eu vou fazer, chegar em casa e vou treinar essa postura. Às vezes essa ganância, né, de querer fazer mais e de competir, ela pode te levar à frustração, né? Porque não vai ser fazendo Marichasana D 3 vezes ao dia que você vai conseguir fazer a postura, não é por aí, não é bem por aí. Então isso pode te gerar uma frustração, além de te gerar uma lesão, né? Então a ganância, né, por fazer determinada postura, ela pode te machucar e ela pode te frustrar e, consequentemente, fazer você desistir da prática. O quinto veneno é a inveja, né? Então, às vezes a gente vai para a aula e se identifica com a prática de alguém, né? Acha aquela prática muito bonita e esquece que cada pessoa tem um corpo, cada pessoa tem uma história, cada um tem um processo. Você não conhece muitas vezes a história da pessoa, nem o processo dela na prática, e se identifica com aquilo totalmente. Passa a não ver a sua prática e ver a prática do outro, né? Então você deixa de olhar para todos os frutos que você colheu durante a sua jornada, seja ela de 1 mês, de 1 ano, de 2 anos, e passa a olhar somente para a jornada do outro, né? E aí você perde o interesse pela sua prática, porque a prática do outro é a prática do outro, a sua prática nunca vai ser igual a de ninguém, né? Cada um de nós temos um corpo, temos uma história, então não adianta eu praticar 6 vezes na semana com a intenção de ficar igual Danissá, né? Danissá é Danissá, eu sou eu, cada uma com a sua particularidade, com a sua individualidade, né? E o último dos venenos que geram esses obstáculos à prática é a preguiça, que pra gente do Ashtanga talvez seja o veneno mais forte, né? Inclusive, o Ashtanga é uma prática que é muito vigorosa. Então, realmente, quem tem essa característica, né? Quem tem um pouco de preguiça, vai achar a prática muito pesada e vai desistir da prática, né? Consequentemente, a preguiça vai te levar a todos os outros venenos, né? Ela vai te gerar raiva às vezes, porque você gostaria de fazer, mas a sua preguiça está te dominando, você está deixando ela te dominar. Então você vai sentir raiva, você vai se desiludir, né? Então ela vai gerar uma série de problemas aí, que também te impedem de caminhar nessa jornada da prática, principalmente a prática do Ashtanga. Seja qualquer prática, né, gente, de autoconhecimento, leva tempo, né? Então você precisa de tempo, precisa de dedicação, precisa de paciência. E se você tiver preguiça, né, você não vai conseguir levar adiante, né? Porque é muito tempo que a gente precisa de dispor mesmo a favor disso, né? Então eu quero me conhecer, então eu preciso de ter esse tempo, de dedicar esse tempo para fazer isso e fazer com vontade, não fazer com preguiça, para fazer com que o processo seja bem feito, né? O fato é que é importante a gente, sempre que a gente questionar a nossa prática de autoconhecimento, seja ela qual for, que eu associei com a Ashtanga, mas seja qual for, é importante a gente buscar pela raiz desse questionamento. Provavelmente vai ter um desses venenos envolvidos nesse questionamento, porque esse veneno quer justamente te afastar do seu objetivo, que é de se conhecer e conhecer a sua real natureza. Então é importante a gente ter esses questionamentos em mente, ter esse conhecimento em mente e sempre buscar pela raiz do nosso questionamento e sempre voltar lá no nosso propósito da prática. Está questionando a prática? Revise o seu propósito. Com qual propósito você começou a fazer sua prática? Seja ele qual for. É de acalmar a sua mente, diminuir a ansiedade, seja ele qual for. Então, questionou a prática, revise o seu propósito, revise a raiz do questionamento
É só assim que a gente passa a se conhecer e a eliminar esses venenos do nosso organismo. Patabi Joy dizia que a prática de Ashtanga tinha o poder de queimar, né, de eliminar do nosso organismo esses venenos, para que a nossa luz consiga brilhar, uma vez que eles envolvem, né, a nossa luz interna. Então a prática, por um longo período de tempo, com constância, ela elimina do nosso organismo esses 6 venenos. Então é isso, hoje eu queria trazer para vocês um pouquinho desse conhecimento, pedir para que sempre que questionem a prática, reflitam sobre a raiz, né, desse questionamento e que usem de bom conhecimento, né, para poder se informar e seguir na sua prática, sem deixar com que as dúvidas, os questionamentos façam com que você pare aí no meio do caminho. Obrigada.